Fala, nação São Paulina! Vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acharam desse lance de pênalti pro São Paulo? Na área, que o jogador do Santos estica o braço, a bola desvia no braço dele e muda de direção do gol, muda a rota do gol, a bola. O que vocês acharam? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu tô vendo aí uma discussão muito grande em alguns grupos de WhatsApp, até pessoas que comentam aqui mesmo no próprio YouTube. Algumas pessoas comentam sobre futebol falando que é um lance duvidoso, que o árbitro pode dar ou não. De duas, uma. Ou essas pessoas estão completamente malucas, ou eu não entendo nada de futebol. Porque no meu ver, isso é um lance claro de pênalti. Não tem discussão. Esse é um lance claro de pênalti. Se vocês repararem, o jogador desvia, ele estende o braço, mesmo que toca levemente no braço dele, a bola muda de direção, muda a rota da bola. A bola parece que ia ao gol e passa do lado da trave, quando desvia no braço dele. Então é pênalti claro. Isso a gente tem que falar, eu acho que sem clubismo. Eu acho que mesmo se eu torcesse pro Santos ou para outro time, eu falaria. Mesmo se fosse contra o São Paulo, eu falaria, isso é um lance de pênalti. Claro, não tem dúvida. Não precisa nem olhar VAR. Se o juiz vê esse lance em campo, ele não precisa nem de olhar o VAR, que ele consegue identificar que isso é um pênalti. Não tem discussão. O que eu acho engraçado é que a gente fica vendo aqui algumas pessoas comentando sobre futebol e pessoas renomadas, pessoas que já falam de futebol há muito tempo, pessoas que foram formadoras de opinião, como falarem que esse é um lance duvidoso. Não, esse não é um lance duvidoso. Esse é um lance claro de pênalti. Esse é um lance claro que o juiz tem que marcar, que o VAR tem que ir lá olhar e avisar o juiz que teve um desvio e que tem que ser marcado pênalti. Independente do time que você torça, você tem que ser honesto e não ter clubismo nessa hora. Por quê? Porque é um lance muito claro. A bola desviou no braço do jogador do Santos e mudou de rota. Então é pênalti, não tem discussão. Não tem discussão. Eu não sei o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o lance. Pra mim foi um pênalti claro, não tem dúvida. Acho que qualquer jogo tem que ser marcado esse tipo de pênalti, que é que o jogador mostra a intenção de desviar a bola, porque no momento que ele mexe no braço, por mais que seja um desvio leve, ele mostra a intenção de tirar essa bola do gol, então tem que ser marcado o pênalti. Quanto ao jogo, o São Paulo começou um jogo aí um pouco diferente, né? O Crespo arriscou um pouco mais, colocou nesse jogo 4 atacantes ali praticamente, Luciano, Caleri, Rigoni, Marquinhos que vem voltando aí de contusão. O Crespo sabia, acho que era a última oportunidade dele tentar mostrar alguma coisa diferente e acabou arriscando. Porque quem me conhece aqui sabe das opiniões que eu dou sobre o Crespo, ele não é um técnico de fazer esse tipo de coisa, de arriscar dessa forma. Então ele meio que entendeu que essa era a última oportunidade dele, ele tinha que fazer algo diferente. Ele tinha que mudar o time, tinha que colocar um time que mostrasse algo diferente para a torcida, com a volta da torcida no Morumbi, ele tinha que fazer algo diferente. Então ele arriscou colocando esses 4 atacantes, e quem assistiu o jogo, eu tenho certeza que grande parte da torcida pode não ter gostado do resultado, porque de fato foi um resultado muito ruim, né? Se a gente parar para analisar o resultado, o placar de 1-1, acho que não só pro São Paulo, né? Acho que pro Santos também. Foi 1-1, os dois times ali brigando naquela parte de baixo da tabela, ali flertando ali a zona de rebaixamento. Então foi um resultado ruim pros dois, porque ficou os dois ali naquela parte inferior, com alguns jogos ali difíceis para fazer ainda. Então, olhando o lado do jogo, sem ser o resultado, o lado assim do que aconteceu no jogo, foi bom pro São Paulo. A gente começa a ter um pouquinho de esperança que pode ter algo diferente pra gente, né? Se vocês repararem, esse ataque de São Paulo ele é muito mais leve. A gente consegue ver uma diferença do Caleri muito grande jogando na frente. Mesmo ainda sem estar 100% da sua forma física, mesmo sem o Marquinhos também ainda estar 100% da forma física, o Luciano também, todos os jogadores aí voltando, praticamente o Caleri voltando agora, começou desde junho sem jogar bola, né, que foi transferido para São Paulo, o Luciano e o Marquinhos voltando de lesão aí recentemente. Mesmo assim a gente consegue ver a diferença desses jogadores comparado, por exemplo, ao Pablo e ao Vitor Bueno na frente, né? São jogadores que têm menos capacidade de definição, menos capacidade de fazer uma jogada diferente, de segurar uma bola no ataque, de fazer uma transição rápida, de dar um passe, de aparecer, de dar opção. Mesmo sem eles estarem no ritmo adequado, a gente consegue ver uma diferença muito grande aí, e o São Paulo ganhou muito nesse jogo. Pelo menos o torcedor, tenho certeza que quem estava no Morumbi, quem estava em casa também, o Morumbi foi liberado hoje, a torcida, né? O torcedor voltou pro campo.
Hoje foi aproximadamente 5 mil torcedores pro estádio do Morumbi. Quem esteve no Morumbi, eu acho que viu assim, um jogo bom, gostou do que viu. Apesar do resultado não ter sido bom, mas o jogo foi bom pelas alternativas que o São Paulo criou. Estava ali sem lateral, claro, estava sem lateral, improvisou o Igor Gomes na lateral, que jogou mais ou menos, não é bem a dele, né? Já no meio ele não é tão bom, mas imagina na lateral. Então acabou improvisando ali o Igor Gomes, mas o São Paulo do meio para frente, com esses 4 atacantes, claro, ficou um pouco desguarnecido ali aquela parte do meio de campo. A gente ficou sem um jogador para fazer a transição para esses atacantes. Então meio que às vezes esses atacantes ficavam lá presos lá na frente e essa bola não chegava. Porque o que o Crespo fez? Ele recuou um pouco o Luciano para pegar essa bola de trás e fazer essa jogada. Só que a gente sabe que essa não é a do Luciano, né? O Luciano é um jogador que ele tem que jogar enfiado, fazendo esse facão, né? Entre a zaga do adversário. Porque ele é rápido, ele se movimenta bem, ele aparece bem na frente, assim como o Rigoni, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é o melhor jogador de São Paulo hoje, disparado. É incrível como o Rigoni, ele leva o time de São Paulo nas costas. Quem assiste o jogo de São Paulo vê que o Rigoni, ele é diferenciado de fato. É um jogador que caiu rapidinho nas graças da torcida de São Paulo. Um jogador que deu uma resposta positiva muito rápido, porque ele consegue fazer tudo dentro do campo. Ele finaliza, ele dá passe para gol, ele faz gol, ele bate escanteio, ele bate falta, bate com a perna direita, com a perna esquerda. Um jogador que se movimenta muito e acaba confundindo um pouco a zaga adversária. Então o Rigoni hoje, disparado, ele é o melhor jogador de São Paulo. A gente só não consegue entender um pouquinho a cabeça do Crespo nesse sentido do Benítez. O Benítez entrou ali nos 39 do segundo tempo, a gente já consegue ver um pouco de diferença quando ele entra, porque ele faz essa jogada de transição com o ataque. Recebeu uma bola ali, que quase deu um passe pro Luciano, pra sair na cara do gol. Se o Marcos Guilherme não corta ali com a mão, o Luciano sairia de cara pro gol. Não sei se o Luciano estava impedindo esse lance, mas só ali o Benítez já mostrou que tem essa capacidade de dominar essa bola, de enxergar uma jogada diferente, de dar um passe mais vertical. E a gente não entende por que o Benítez não entra nesse time. A gente gostaria de ver, acho que o torcedor de São Paulo gostaria de ver ele mais tempo em campo. Tá certo que alguns jogos que ele fez recentemente não foram muito bons. A gente pode concordar isso, que não foram muito bons. Mas a gente queria ver ele mais tempo em campo. Ainda mais agora que a gente tem um ataque que é um pouco mais promissor, um ataque com o Luciano, com o Caleri, com o Rigoni. Então, o Benítez acho que cairia como uma luva ali no meio de campo, fazendo esses passes para os jogadores. Cairia como uma luva. Vamos ver se nos próximos jogos ele entra aí e o São Paulo consegue uma melhora aí no campeonato, né? Agora que tem alguns jogos importantes para fazer aí. Na próxima segunda-feira tem o Cuiabá, que é um jogo fora de casa, um jogo da segunda-feira à noite. Se o São Paulo ganha esse jogo aí, já consegue respirar um pouco melhor, já sobe ali para 32 pontos. Hoje o São Paulo está com 29 pontos. Então, é um jogo importante para o São Paulo no próximo jogo. Quanto ao pênalti, um lance curioso, né, do pênalti, porque o Luciano queria bater o pênalti aí, e o Caleri também voltando, querendo mostrar serviço, querendo fazer o gol também para mostrar para a torcida voltando. E o legal é isso, que os jogadores, a gente consegue enxergar que eles têm uma disputa ali para fazer o gol, eles não fugiram do pênalti ali, né, da responsabilidade. Então eles foram lá, os dois brigaram para bater o pênalti. Acho que o Luciano foi muito bem de deixar o Caleri bater. Eu acho que até essa hora que vale mesmo é o bom senso, né? O cara voltando, a torcida gosta muito do cara. Então, assim, o cara fazer um gol ali pode ser até bom pro time, porque o cara já tira um peso das costas, já entra mais leve nos próximos jogos e já mostra, e a gente já consegue ver uma melhora grande aí do São Paulo com esse time modificado. Vamos ver se o Crespo mantém esse time de São Paulo assim, com esses atacantes. Claro, precisa dar uma arrumada ali na questão defensiva, né? Trazer um pouquinho mais ali um jogador mais de meio campo, mais marcador, tentar colocar um jogador que arma a jogada, tentar mexer aí um pouquinho nessa estrutura, mas o time que a gente viu hoje é um time muito bom. Empate com o Santos, resultado ruim, como eu falei aqui, 1 ponto para cada um, como se fosse uma derrota para os dois, porque os dois times precisam pontuar no campeonato e os dois times acabam empatando, cada um ganhando 1 ponto. Então, acabou não sendo um resultado bom para os dois times, mas em questão de jogo, que a gente conseguiu ver de desempenho dos jogadores do São Paulo, foi satisfatório. Eu tenho certeza que a maioria dos torcedores gostou do que viu, tem uma esperança aí que o São Paulo pode melhorar nos próximos jogos, e vamos ver se é isso que vai acontecer de fato. Então, um jogo de 1-1 hoje contra o Santos, um clássico,
tudo bem, é um jogo que dá pra gente recuperar lá na frente. Temos aí aproximadamente 15 jogos no campeonato para serem realizados. São Paulo precisa fazer aí no mínimo 4, 5 vitórias para ficar livre aí de qualquer perigo, né? Que primeiro São Paulo tem que pensar nisso, sair dessa zona de rebaixamento, sair ali daquela parte de baixo, daquela briga, que a gente sabe, quando o time grande cai nessa parte de baixo é difícil sair dali. Então primeiro pensar em sair dali, depois tentar uma vaga aí nessas Libertadores, nem que seja nessa pré, porque esse ano aí provavelmente vai até o G9, G8, G9, então a possibilidade de conseguir uma vaga é muito grande. Se o São Paulo não conseguir essa vaga vai ser muito frustrante, vai ser um ano muito feio pro São Paulo, apesar de ter saído da fila, ter sido campeão paulista. Se não conseguir essa vaga na Libertadores, vai ser um ano aí meio pífio pro São Paulo, porque vai até o G9, né, gente? Então não dá pra brincar, tem que ganhar pelo menos uma vaga aí pra Libertadores. Quem sabe reforça um pouco mais o time pro ano que vem, a gente consegue aí essa vaga, se classificar e consegue ir um pouco mais adiante na Libertadores do próximo ano. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, beleza? E deixa a opinião de vocês aqui sobre o jogo. Se vocês gostaram dessa formação que o Crespo entrou, se vocês acharam interessante essa questão de 4 atacantes, o que vocês acharam desse jogo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!